Fala galera, bem-vindos a mais um Bicast. Estamos aqui eu e a Fernanda hoje, né, Fer? Isso mesmo. Para mais uma noite cheia, iluminada de conteúdo e coisas muito legais aí para o nosso mercado imobiliário. Então aí você que é corretor, vendedor de imóveis, que é apaixonado por nosso mercado, por esse mercado que gera tanta riqueza, gera tanto emprego, movimenta tanta economia e ainda assim gera bons produtos para investimento, não só investimento, mas para moradia também. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais desse lado de investimento, né, Fer? Mas Sim. fica aí que hoje tem muita coisa bacana e a nossa convidada, ela é especialista nesse assunto, né, em investimentos gerais e ela vai comentar um pouco também sobre tudo que ela consegue aí entregar de valor pro público e vai falar conosco também um pouquinho do que ela... Pode falar a verdade, tá, Camila? O que ela pensa de imóvel e como que ela enxerga o futuro desse contexto todo, né? Investimentos em fundo, investimentos em bolsa, investimentos, porventura até em renda fixa, né? Que hoje em dia tá legal. E ao mesmo tempo também vamos falar um pouquinho de investimento em imóvel, para ter bons insights para você que vai sentar amanhã já com o seu comprador, com o seu possível investidor aí, e vai conseguir tirar dele bons insights para fazer uma ótima compra de imóvel e, se Deus quiser, aí acontecer aquele negócio que a gente tanto fala aqui também, né, Fer? A retenção e ele querer comprar cada dia um novo imóvel ou mais imóveis com você. Exatamente. Então vamos lá, apresentando aqui a Camila Botti. Olá. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. A gente gosta de começar pedindo para você se apresentar, né? Para todo mundo que ainda não te conhece, passar a conhecer. E contar também um pouquinho como que você construiu sua carreira, como que você começou. E assim, o tempo é seu, né? Fica à vontade, não tem limite, né? Se quiser começar falando lá como você se formou e tudo, que curso e tal, e chegar até o dia de hoje vai ser bacana para nós. Vamos lá. Obrigada, Fer, pelo convite, Evandro. Estou muito feliz em estar aqui no Bicast. Espero que a gente consiga passar aí muita informação de investimentos, de vendas, de retenção, de acompanhamento de clientes, né? Para que possa agregar cada vez mais. Hoje em dia a gente tem essa ferramenta maravilhosa que é a internet. Eu falei, a gente tem dois lados dela, né? Um que a gente dá uma viciada no celular e às vezes tem que deixar ele longe, né? Pra gente não ficar muito tempo. E outro que a gente tem bastante conteúdo gratuito que a cada dia ajuda mais. Camila é blogueira, viu? Blogueira, é verdade? Né? Depois já passa onde que o pessoal te segue e tudo mais. Eu sou Camila G. Bott, B-O-T-T, Instagram. Tem o meu YouTube também, o canal do YouTube. Eu falo que hoje em dia... não é caro, né, você fazer a sua propaganda. Antes você tinha que estar na televisão, você tinha que estar na rádio, ou você tinha que pagar para algum lugar, hoje não. Então, a gente tem a nossa imagem, a gente tem o nosso conteúdo para poder estar agregando, por isso que tem que ser algo de valor mesmo, porque a gente está aqui tomando, né, acho que é 1 hora que nós vamos ficar aqui conversando. Isso mesmo. Então, a gente vai ter 1 hora ali de quem está assistindo, então tem que ser realmente algo que impacte, né? Que o tempo é algo mais precioso. Esses 2 minutos, eles não vão voltar, né? Então, a gente vai tentar passar algo aqui que possa agregar valor aí para vocês. Então, vamos lá. Quem que é a Camila, né? A Camila, eu comecei a trabalhar super cedo. Comecei a trabalhar com 13 anos. Porque eu sou a filha do meio, não sei se é por conta disso, né? Então, eu já via, tem minha irmã mais velha que já dava mais trabalho, meu irmão mais novo deixou me virar com as minhas coisas. Então, comecei a trabalhar com 13 anos. E com 17 anos eu engravidei. Comecei a trabalhar e namorar com 13 anos. Com 17 anos engravidei. Hoje eu tenho um filho de 17 anos, o Felipe. Inclusive, ele já é investidor, já investe em fundos imobiliários. Olha, que legal. Que legal. Já investe, já. E eu tentei trazer isso para ele, passo isso para todos os mentorados, a importância da educação financeira, né? Porque o dinheiro, ele é um pilar que ele interfere em todos os outros pilares da nossa vida. Então, a falta do dinheiro deixa as pessoas mais ansiosas, angustiadas. A falta do dinheiro... O dinheiro é o segundo maior motivo de separação no mundo. Hoje, a gente tem apenas 1% da população idosa tem independência financeira. 99% depende de familiares, ou tem que trabalhar, ou depende de caridade. Então, é muito importante investir para o futuro de vocês. Eu trago muito isso, porque senão chega lá na frente e não vai falar que ninguém te avisou, tá? A gente está trazendo isso agora. Então, eu trago essa importância e eu senti muito na pele, né? Então, eu casei com 17 anos, eu trabalhava, né? E tinha ali já minha casa, meu filho. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que dá para fazer de diferente? Então, quando eu ganhei meu filho, eu comecei a abrir o olhar para outras coisas.
que não dava só para trabalhar e ganhar ali meu salário. E um dos primeiros livros, foram 2 livros que eu li, que eu sempre comento sobre eles. Às vezes tem muita gente que conhece, mas tem pessoas que ainda não ouviram. Um deles é o Pai Rico e Pai Pobre, que ele fala um pouquinho ali sobre o quadrante financeiro. Ele fala que 95% das pessoas estão do lado de empregados e autônomos e 5% estão dos donos de grandes empresas e investidores. Então, 95% é empregado e autônomo e 5% é dono de grandes empresas e investidores. A diferença. É muito, né? E aí, sabe o que ele falou? Que 95% do dinheiro está do lado de investidores e donos de grandes empresas. Daí eu falei, caramba, eu tenho que sair do quadrante de empregado e ir para o quadrante de dono de grandes empresas e investidor, né? Falei, é isso que eu vou fazer. Aí fui lá, conversei com meu pai, abrimos uma loja de cosméticos em Marialva. Marialva, 40 mil habitantes na época, ele era representante comercial, vendedor a vida inteira. Eu sempre gostei mais de número, dessa parte mais interna, né? Daí eu falei, vamos lá, bora, vamos ver o que dá. Então, eu achei que, né, eu ia abrir a loja, né, ia treinar pessoas, daí eu ia abrir outra loja, treinar pessoas, construir uma rede de lojas e aí ter Dominar qualidade o mundo. de vida e não trabalhar, né? Eu achei que ia acontecer isso. Porém, não foi assim, né? Eu não sei, em comércio. Acaba sendo o sonho de todo mundo que começa a empreender, né? E que aconteça uma curva exponencial e rápido, né? Sim, eu falei, é isso, abrir uma, outra, treina as pessoas, mas se você é dono, para o negócio funcionar, você tem que estar ali, né? Então, o que acontecia? A gente era o primeiro a chegar, o último a sair, né? Então, era das 7 às 7. Horário de almoço, não fazia, né? Porque não tem como fazer horário de almoço, porque sai um funcionário, sai outro funcionário. E aí, sábado até às 6, final do ano até às 10, e assim foi. Mas foi muito bom o processo, a experiência, né? Eu não sabia nada sobre compras, nada sobre... Eu trabalhava numa representação que vendia para lojas, mas eu não sabia comprar. Então, meu pai falou, você vai para o administrativo e financeiro. Eu falei, bom, vamos Bora. lá. Os vendedores, até depois de 7 anos, eles falavam, Camila, eu lembro quando você com 19 anos estava aqui, a gente chegava com a pasta e você falava assim, meu Deus, o que eu compro? Que esmalte, que quantidade, né? Mas, assim, eu nunca tive medo. Eu sempre fui assim, não, é isso que eu tenho? Então, vamos lá que eu vou aprender. E aí, comecei nesse processo, me desenvolver. E aí, fiz faculdade de gestão financeira. Então, sempre gostei. E aí, por conta da loja, eu falei, vou para a faculdade de gestão financeira. Então, sou formada. Desde os 19, vai fazer 15 anos de formação. E... confesso que na faculdade a gente não aprende muita coisa, né? A gente aprende assim. mais na prática, né? Mas foi bom. Algumas coisas que eu aprendi ali na loja, para agregar valor na loja, e a gente ficou ali por 7 anos na loja. Então, sempre fiz um planejamento, estratégia. Então, a cada ano a gente aumentava ali em 30% o faturamento. No 7º ano, foi 2013, se eu não me engano, nós resolvemos abrir outra loja em Maringá. Abrimos outra loja em Maringá, só que foi bem no ano da crise. Eu não sei se vocês lembram, 2013. Então, a gente vinha crescendo 30% cada ano. 2013, bem no ano que a gente abriu outra loja, estabilizou. E nisso, antes era eu e meu pai. Só que aí veio meu irmão, aí veio minha mãe, aí veio minha irmã. Então, assim, dali saiu o sustento de toda a família. Então, tinha também uma pressão disso. O negócio tem que dar certo. Então, eu ia pra minha casa, eu continuava, meu Deus do céu, tem que dar certo. E o meu irmão, minha irmã, eles trabalhavam, eles eram funcionários da loja. Só que eu, como cuidava do financeiro, era aquela pressão, né? Preciso pagar as contas e pagar o salário de todo mundo. E querendo ou não, para as pessoas de casa, a gente acaba pagando um pouquinho mais, né? Às vezes você não paga aquilo que pagaria, às vezes, para um funcionário. A margem do cosmético era muito pequena, então tinha que vender muito. Daí a gente abriu outra loja, estabilizou e começou a cair as vendas. Então, depois de 3 anos com a outra loja aberta, eu conversei com meu pai e falei, olha, as lojas estão, né, um pouco difíceis. E neste processo, olha só, eu li o Pai Rico e Pai Pobre, resolvi abrir a loja. Depois que eu li o Pai Rico e Pai Pobre, eu li Os Segredos da Mente Milionária, que foi outro que mudou completamente o meu mindset, porque o dinheiro, ele é energia, né? O dinheiro, gente, ele é impresso, tá? O dinheiro, ele não some facilmente. Então, vamos supor que a Fer contrate meu serviço de mentoria financeira, ela vai me dar o dinheiro e eu vou passar o meu serviço para a Fer. Eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou comprar o empreendimento da Bravo. Vou lá e vou comprar, né, um imóvel. Eu vou ficar com o imóvel, Bravo vai ficar com o dinheiro. E aí, a Bravo contrata os serviços da Fer e ele vai pagar pelo serviço dela. Então, ela vai receber esse dinheiro e a Bravo vai ficar com o serviço da Fer. Nós 3 ficamos com os produtos e serviços e o dinheiro não sumiu. Então, o dinheiro, ele não some. A ideia de que, fulano é pobre porque o outro é rico é errado. Fulano é pobre porque o outro é pobre.
Se eu tenho dinheiro, eu gasto esse dinheiro, eu vou fazer outras pessoas, então eu posso dar mais empregos, eu posso contratar novas pessoas, eu posso viajar, então eu posso fazer várias coisas com o dinheiro. Então, na hora que eu entendi que o dinheiro é energia, eu tenho que estar preparada para ele, e eu que crio a minha realidade, eu comecei a abrir a minha mente para outras possibilidades. E aí eu entrei numa empresa de marketing de relacionamento chamada Juness. Eu falo que foi uma das melhores escolas de negócios que eu fiz. Lá eu aprendi sobre liderança, sobre venda, sobre relacionamento, sobre muitas coisas que eu trago para a minha vida até hoje. E eu fiz em paralelo. Então, eu trabalhava na loja das 8 às 18, 19, e depois eu trabalhava com essa empresa. E me ajudou muito, porque hoje em dia, né, até para quem está nos assistindo, que a maioria provavelmente é vendedor, eu falo que uma das melhores habilidades, até para o meu filho eu falo, e todo mundo, que faculdade você vai fazer? Eu falei, filho, aprenda a vender e se relacionar. Falei, se você aprender essas duas coisas, eu falei, olha, você consegue qualquer coisa. O médico, ele precisa se vender, o advogado, ele precisa se vender, todo mundo precisa ter essa habilidade. Então, eu era um pouco assim com as vendas, e essa empresa me ajudou a entender um pouquinho sobre como vender, sobre como fidelizar, sobre como reter o cliente. Então, eu trouxe isso. Então, eu fiz em paralelo por 5 anos. Quando essa empresa estava me dando o dobro de renda do que a loja, eu resolvi fechar as lojas. Então, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu fechei as lojas. Essa empresa é super boa, porém, as nossas vendas eram muito no presencial. Então, a gente tinha bastante eventos, né? Em eventos grandes, eventos pequenos, íamos nas casas. Então, a venda, ela acaba sendo um pouco emocional, né? Sim. Então, você tá ali com a pessoa, ela acaba comprando. Até o que eu ensino na educação financeira é para não comprar no momento, é para esperar sempre ali pelo menos uma meia hora para vir o racional. Se e você puder não passar um final de semana, é melhor ainda, né? não compre na hora, analise, né? E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. Né? Então, veio a pandemia, minha renda caiu ali, comecei a ganhar 20% do que eu ganhava. E temos despesas, né? Para pagar, temos contas. Eu falei, nossa, assim, não dá para ficar. E eu sempre cuidei muito da minha parte espiritual. E neste momento, eu sempre silencio. Graças a Deus, eu oro, peço direcionamento. Sempre Deus vem, né? Direciona. E aí, eu tava lá no parque perto de casa, que é ali no Alfredo Niffler, orando, pedindo um direcionamento. E neste momento vai para o Instagram, tinha uns 1.800 seguidoras, e compartilha o que você faz, né? O seu processo de desenvolvimento pessoal. Eu tinha passado por uns problemas pessoais, aí estava cuidando mais da minha, né, terapia, desenvolvimento pessoal, livros e tal, e compartilha isso mais educação financeira. Peguei meu celular, cheguei em casa e falei, oi, tudo bem, gente? Estou pensando em fazer um grupo chamado Mulheres Independentes Financeiramente, onde eu vou compartilhar um pouquinho dos livros que eu tô lendo, dos exercícios que eu faço, dessa parte de educação financeira, então, né, como você se planejar, traçar metas, tal. O que vocês acham? Vou deixar um link aqui, caso vocês queiram entrar, é só entrar. E eu coloquei o link no meu Instagram. Foi assim, no primeiro dia já lotou um grupo de WhatsApp, deram mais de 200 mulheres, que era 256, se eu não me engano, para lotar o grupo de WhatsApp. Uhum. Aí foi pro segundo grupo, foi pro terceiro grupo. Em uma semana tinham mais de 680 mulheres. Daí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou mandar no grupo? Falei, gente, mas assim, eu sempre fui muita ação, né? Igual, vamos fazer lá um podcast? Falei, vamos. O que nós vamos falar? Não sei. Você vê, eu tô falando aqui faz quanto tempo? Mas essa é a ideia. Era pra ter um debate, né? Não, eu tô falando sem parar. Você é atração. Você é atração. Aí, continuei falando, tá? Foi super bom. Isso foi em novembro. Em dezembro, algumas mulheres começaram a me procurar, falando, eu gostaria de uma ajuda individual, tem como você me auxiliar, tal. Em janeiro, eu falei o seguinte, vou lançar, então, uma mentoria financeira para mulheres. Estruturei uma metodologia lá com 12 encontros, com tudo que eu, Camila, aplicava na minha vida. Então, tudo que eu ensino, né, na mentoria é o que eu aplico na minha vida. Peguei e falei, só que eu não vou cobrar, eu vou dar 2 gratuitas para eu testar a metodologia. E aí, dei 2 gratuitas, uma para Ana Paula, uma para Lorena. Inclusive, tenho contato com elas até hoje, e elas têm o resultado disso até hoje. E foi muito bom. Aí eu falei, caraca! Sortudas. O negócio funciona mesmo. E aí fiz uma cobrando em fevereiro, Juliana, minha primeira mentorada pagante. E assim, ela teve um resultado que eu falei, meu Deus, dava para ela me pagar 15 mentorias. O meu preço tá muito barato, né? Porque a gente é merecedor, tá? Tem como você trabalhar com o que você ama e ganhar muito dinheiro e tá tudo bem, ok? Não tem problema vocês ganharem dinheiro. Né? Ainda mais isso é um assunto interessante. Depois a gente vai falar um pouquinho. Podemos falar já. Não, tá bom. Isso é uma coisa que as pessoas se pegam muito, né?
muita gente fica num sentimento meio que assim, eu não posso ganhar muito dinheiro. Assim, é inconsciente, sabe? É inconsciente. Então, fica assim, tem que cobrar pouco, porque senão ninguém vai querer me comprar de mim, ou querer meu serviço. E, na verdade, é o contrário, né? Quanto mais você consegue transmitir valor, se sentir confiante com aquilo, ou ainda realmente entregar valor para as pessoas, mais você é merecedor daquele resultado, né? Exatamente. E mais significa que você precisa valorizar também isso, né? Então, é legal isso, porque até... eu só tenho em casa, né? A minha esposa, ela se ela ouvir, ela vai me matar, mas meio que assim... Ela é da área da saúde, né? Isso, Os da área da saúde são os que têm mais dificuldade de cobrar, porque eles falam, que a saúde, né? Dentista, nutricionistas, eles têm mais dificuldade de cobrar. Sim. E assim, acontece muito, até corretor, né? Vou puxar um pouquinho pro lado do pessoal que a gente convive bastante, né? É uma profissão que eu particularmente amo, acho que vendedor de imóveis é uma das profissões aí, vamos dizer, que estão perdurando ao longo do tempo, né? E geram valor para as pessoas. É ininterrupto, né? A necessidade de ter um imóvel, ou de morar embaixo, ou de ter alguma coisa sólida para diversificar seus investimentos. É recorrente na humanidade. Eu acho que isso também nunca vai se extinguir. Então, eu admiro muito o corretor. Só que, de fato, tem muito corretor que tem medo de ganhar dinheiro, sabe? Sim. Que vende um imóvel no mês, ou ainda um imóvel no semestre. Tá bom já, né? E fica, beleza, agora Cumpri já paguei as contas. meta, agora, bati a meta que eu precisava para viver 6 meses ali, tá bom. Isso, e assim, não pensa que, se ele fizer 10 vezes o que ele fez, ele vai ganhar dinheiro. E assim, não é por demérito, muito pelo contrário, ele não está explorando ninguém, ele está fazendo um bom serviço, ele está prestando um serviço para a sociedade, de fato, né? Sim. Então, isso eu acho que é uma consciência que as pessoas têm que começar a enraizar. Ganhar dinheiro não é ruim. Isso. E assim, ambição é diferente de ganância, né? Exatamente. Sim. E tem, igual a Camila falou, né? Você atrai o que fala, então tem que falar, eu tenho que querer, eu quero, né? Eu vou buscar e isso vai atrair, né? E o ponto é bem isso, que a ambição é diferente de ganância. Muita gente fala assim, mas tá bom assim, nossa, minha vida tá boa, por que eu quero mais? O que as pessoas têm que entender? Que você querer mais e melhor para sua família não significa que você não é grato pelo que você tem hoje. São coisas totalmente diferentes. Eu sou extremamente grata pela vida que eu tenho, pelo tanto que eu ganho, pela casa, por tudo. Só que eu quero mais e tá tudo bem. Então, muita gente acha que, se eu quiser mais é porque eu tô sendo ingrato. Quero que vocês pensem, tá? Quando você fala assim, olha, você quer ganhar dinheiro, muito dinheiro? Vocês querem ganhar muito dinheiro? Muito dinheiro, muito. A maioria das pessoas, sabe o que elas me falam? Não, um pouco tá bom. Tipo, dando pra pagar a conta. Eu quero segurança. Né? Dando para pagar minhas contas, fazer as coisas. Mas por que um pouco tá bom? Qual que é o lado ruim de ter muito dinheiro? E aí eu pergunto, qual que é o lado ruim de ter muito dinheiro? Mas daí é porque... E aí eu questiono, qual que é o lado ruim? Porque se você tiver muito dinheiro, você só vai proporcionar uma vida boa para sua família, né? Você vai ter pessoas mais para te ajudar, você vai poder doar mais, você vai poder servir mais. Se você tiver dinheiro, você vai poder, por exemplo, se você tá se matando de trabalhar. Eu, por exemplo, essa semana, tô ficando na casa da minha avó. E essa semana ajudei ela lá, tava lá, aguando as plantas, ela teve que lavar o cabelo, lavei o cabelo dela, teve que arrumar a mala, arrumei a mala. Se eu tô tendo que me matar de trabalhar, não tem nem tempo de qualidade com a minha avó, porque eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas. Então, é bom você ganhar bem, né? Trabalhar pouco, ganhar muito, que eu sempre falo, é esse o foco, porque você precisa servir também as outras pessoas, né? Então, tem 2 pontos das pessoas, às vezes, não quererem ganhar muito dinheiro. Então, um deles é limitação em relação ao dinheiro, que é tudo que você ouviu, sentiu e viu na sua infância. Então, se em algum momento você viu briga dos seus pais por conta disso, se em algum momento você pediu algo e sempre foi, não tem, não posso, foi muito escasso. Qualquer trauma que você tenha tido, sei lá, um único dia, tá? Ou às vezes muitas pessoas, nossa, eu pedi aquilo, meu pai não deu e meu amigo tinha. Então, são algumas lembranças ruins que são vinculadas a dinheiro. Se lá dentro de mim eu tenho um sentimento ruim a dinheiro, ou, nossa, você viu, fulano ficou rico, olha, o que será que ele tá fazendo? Nunca, assim, o sentimento ele não deve estar fazendo coisa certa. Ou tá traficando, ou tá roubando, né? Ou chega a mulher lá com o carrão, nossa, ou é o marido que deu, ou é herança. Ninguém acha o que ela tá trabalhando, o que ela tá fazendo. Mulher, principalmente. Olha e vai achar que ou é o marido que é rico,
Ou é o pai que deixou herança, ou quantas vezes... mas a minha amiga que é dentista tem um consultório porque o pai dela deu, ela tá tendo sucesso, porque... Então, nós vinculamos coisas ruins a dinheiro. Então, lá no meu subconsciente, eu não posso ter dinheiro, senão eu vou ser essa pessoa ruim. Então, sem eu perceber, eu me desorganizo, eu gasto. Eu ganhei, já bati minha meta, eu já não faço mais. E muitas vezes a gente ganha mais e estraga o carro. Queima o chuveiro, estrago não sei o quê. Por quê? Porque lá no meu inconsciente eu não posso ter dinheiro. Então, esse é um dos pontos principais, tá? 95% das pessoas que eu atendo, o problema maior é das limitações em relação ao dinheiro, tudo que viu, ouviu e sentiu. Começa no psicológico, né? É ali. Sim. Então, eu tenho que trabalhar. Se você tem ali alguma limitação em relação ao dinheiro, vai ver que é isto, tá? Então, tem que estar com a mentalidade alinhada, os nossos pensamentos, principalmente para os vendedores, né? Tudo que a gente pensa conduz o nosso sentimento, que conduz a nossa ação e o nosso resultado. Se o corretor acorda pensando, nossa, tá ruim, agora o povo não vai querer investir, né? Agora com as eleições, o povo tá meio inseguro. Copa do Mundo. Agora é Copa do Mundo. Ninguém vai querer ver imóvel. Né? Ele já acorda com esse pensamento. Qual que vai ser o sentimento dele? Insegurança, medo. Qual vai ser a ação dele? Nenhuma. Às vezes ele não vai nem sair para trabalhar, por quê? Ou se a oportunidade passar pela frente dele, ele não vai ter, às vezes, até o insight de conseguir agarrar, né? Não vai, porque ele vai estar ali pensando, focando no quê? No problema. Então, a ação dele vai ser ruim e o resultado vai ser ruim. Muitas vezes na minha vida eu achei que o que me traria resultado seria a minha ação. Porque eu preciso ser fazedora, eu sou muito fazedora, só que nem sempre é ação. Primeiro é o seu pensamento, é o que você pensa, acordou, pensou. Então, a primeira coisa que vocês precisam trabalhar é isso, acordar pensando, eu sou o melhor corretor. Eu vou bater a minha... Gente, é fato. Se você escreve, se você coloca no papel, se você agradece, já agradece pelaquela venda. Se você tem aí alguma venda para você fechar e não tá saindo, começa a agradecer por ela. Fala, nossa, como é bom ter fechado essa venda. Vai atrair. Eu garanto, não existe possibilidade que não saia. Então, o dinheiro ele é energia, o dinheiro ele está aí, tá? Para quem quer ele, tá? Então, essa parte da mentalidade é o principal. E o segundo ponto é não ter metas claras. Se eu não tenho uma meta para minha reserva de emergência, que é ali 6 meses do seu custo básico de vida, para minha aposentadoria, que 99% passa necessidade, então precisa, para comprar minha casa, para fazer uma viagem no ano, eu não vou trabalhar mais se eu não tenho clareza, tá? Quantos imóveis eu preciso vender? Quanto eu preciso faturar? Então, até para quem é vendedor, tem ali, não sei se vocês têm esses treinamentos de conversão para entender a conversão do corretor. Então, quantas pessoas que ele precisa entrar em contato, para quantas pessoas ele precisa apresentar a casa, para dessas pessoas quantas vão se interessar e quantas vão sair à venda. Então, 10% a cada 100 pessoas que eu entro em contato, 10 querem ver a casa e das 10, uma compra. Então, a cada 100, 1% eu vendo. Então, em média, meu ticket médio aqui é 300 mil. Então, se eu preciso vender 3 milhões, eu preciso vender 10 dessas. Se eu preciso vender 10 dessas e a minha conversão é 1%, eu preciso apresentar para 1.000 pessoas, falar com 1.000 pessoas. Então, se eu tenho 30 dias, quantas pessoas eu preciso falar por dia? Ele tem que ter isso claro. Só que ele só vai ter isso claro na hora que ele listar tudo que ele quer. No curto, no médio, no longo prazo. Então, são duas coisas. É a mentalidade que precisa estar alinhada e a clareza do que você quer para sua vida, hoje e no futuro. Isso ajuda muito, muito eles focarem e não vender um imóvel e ficar 6 meses lá, parado, esperando, né, o dinheiro. Exato. E assim, acho que até é um ponto interessante, é que a gente estava falando agora há pouco sobre esse lado psicológico mesmo, que, assim, eu vou falar, talvez não com tanta propriedade, porque eu não sou ainda tão experiente, né? Mas eu morei fora um tempo e quando eu voltei para o Brasil, eu percebi que o brasileiro ele tem muita vaidade, sabe? E uma vaidade, assim, de, por exemplo, né? Aqui no Brasil ele não pode pintar uma parede, mas se ele morasse na Austrália ele poderia, sabe? E isso atrapalha um pouco também, né? Então, você se formou lá em... Vou dar um exemplo de arquitetura. Vamos supor que você se formou em arquitetura. Você tem vergonha de trabalhar com vendas, porque você se preparou para trabalhar com arquitetura, né? E isso, seus pais te colocaram aquele vamos dizer, até aquele sentimento, né? Aquele desejo que você fosse arquiteto e tudo mais, e parece que você vai decepcioná-lo se você trabalhar com vendas, se você for corretor, né? Ou ainda, trabalhar com qualquer tipo de venda, né? Eu falei corretor porque é o nosso tema principal aqui hoje, mas, de fato, as pessoas se sentem envergonhadas, né? Eles falam, não, se tudo der errado, você vai vender, né? Exato, e assim, parece que não é mérito, né? Sim. Só que no final do dia você vende o tempo todo
independente do que você fizer, se você for um bom arquiteto, né, você vai precisar vender o seu serviço, seja para uma empresa que você vai trabalhar, ou seja para um cliente que você vai ter seu escritório. Vender sua imagem, Isso. tudo. E eu vejo também que assim, um pouco do psicológico é atraído muito também pela geração que nos criou, sabe? E não tem problema nenhum, sabe? Eu acho que veio de uma época que era muito difícil, né? A vida... Tinha que economizar de todo jeito, tinha que ter segurança, né? Falava-se muito em segurança. Eu ouvi muito isso em casa, né? Tem que ter segurança. E assim, o que é segurança no final do dia? É ter muito dinheiro. Porque se você tiver pouco dinheiro e, beleza, tem um emprego, tá bom, o emprego pode acabar, pode ter uma pandemia, alguma coisa assim que você pode vir a ficar sem emprego, né? Então, esse conceito de segurança, acho que isso veio se lapidando ao longo do tempo e hoje, para mim, né, ter segurança é você não depender do dinheiro. Você ter o dinheiro suficiente para não... claro, você tem que fazer bons investimentos, mas para você não se preocupar com ele todo mês, né? E isso, lógico, é construído trabalhando muito. Até uma coisa que eu fiquei curioso para te perguntar, Camila, quando você estava falando, né, que você resolveu fazer um stories, teve lá vamos dizer, até uma luz divina que veio e falou assim, faz o stories aí, conta o que você está fazendo. Com certeza não apareceu 700 pessoas lá no seu WhatsApp na semana, por conta de você ser uma pessoa apática, que não conversava com ninguém e tal. Com certeza era o contrário disso, né? E seria legal se você falasse um pouquinho também desse lado, assim, tipo... tanto para quem está lá trabalhando, está no balcão de atendimento, né, de uma imobiliária, ou enfim, ou também para quem aborda alguém no WhatsApp, né? Como que você entende que você construiu sua imagem pessoal, sabe? Uhum. Porque, assim, o ato de fazer o Stories foi o que desencadeou o sucesso, ok. Mas, com certeza, você juntou um monte de caixinha antes disso, foi construindo a sua imagem, né, ao longo do tempo, para conseguir ter essa possibilidade, Sim. Né? Então, o que você pode contar pra gente disso? Gente, se vocês soubessem como eu era em relação a relacionamentos. Eu falei da minha irmã, né? A minha irmã sempre foi a mais legal, porque ela chegava, ela cumprimentava todo mundo. Ela é igualzinho meu pai. Meu pai e minha irmã são vendedores natos, assim. Eles nasceram assim. E todo mundo falava assim, a Luana é legal e a Camila é séria, pra não falar que é chata. Porque eu sempre fui muito fechada. Eu não gostava de cumprimentar as pessoas, eu tinha vergonha. Então, se eu chegasse aqui, né, e tivesse ali alguém, eu tentava sentar sem ninguém me ver, eu ia embora, ou eu fazia assim, oi, gente, tchau, gente. Então, eu sempre fui mais fechada. E isso é ruim, né? Hoje eu falo, gente, graças a Deus eu melhorei, mudei, porque é muito bom conhecer as pessoas, conversar. E o que aconteceu? Lá na loja, eu ainda cuidava da parte administrativa e financeira. Pra vocês terem ideia, quando chegavam os vendedores, eu deixava o pedido pronto num papel pra eu entregar pra ele, pra eu não ter que ficar conversando com ele. Eu falava, meu Deus, como meu pai tem paciência de ficar 2 horas conversando com o vendedor. Eu dava o pedido e eu já queria ir lá para minhas coisas. Quando eu entrei na Juness, a minha irmã falava assim, olha, você vai precisar se desenvolver. Eu ia apresentar os meus produtos, eu chegava com a minha pasta, eu abria, falava, olha, e assim, eu sempre queria falar as partes técnicas. O vendedor tem que falar o que o seu cliente quer escutar, não o que você quer falar, né? Então, eu chegava assim, então, essa água aqui, olha, é uma água alcalina, ela tem o nitrato, ela tem o sódio, ela tem 7,2 e ela vai fazer muito bem para sua saúde, essa. Eu chegava e já ia explicando os produtos. Ela falava assim pra mim, Camila, acho que eu vou deixar. Se ela falasse, acho que eu vou deixar, eu já enfiava todos os produtos dentro da bolsa, já fechava, tá bom, muito obrigada. E virava. Eu juro por Deus, era desse jeito que eu chegava. Passava uma objeção. E aí eu falava, meu Deus do céu, e não vendia. Daí, a minha irmã chegou, tipo, com um passo a passo. Ela falou assim, vai ser forçado e consciente até que isso se torne natural. Primeira coisa que você tem que chegar é o forme. O que é esse forme? Família, ocupação, recreação. Meu pai falava assim, eu cheguei, eu vi que tem ali um porta-retrato dos filhos, eu já sei que ele gosta da família. Vou falar assim, olha que legal, nossa, que filhos bonitos, só são os 2 que você tem? E eu ficava, filha, ele falava, eu fico lá 1 hora conversando, em 10 minutos eu tiro meu pedido. Porque eu tenho que criar esse relacionamento. Se conectar com a pessoa.
Nossa, e eu falava assim, mas como, né? Mas vai ser forçado. Mas falaram assim, vai ser forçado e consciente até que se torne natural e inconsciente. Até nos eventos, ela falava, levanta e vai nas mesas cumprimentar as pessoas. Eu, não, eu não quero. Puxa, mas que saco. Então, você que não gosta, né, e não conversa, tem jeito, tá? Porque eu era totalmente assim, fechada, mas eu acho que eu tinha medo, eu não sei o que era mais o medo mesmo de... Acho que assim, volta na mesma, né? O psicológico atrapalhando, né? A gente fica muito, vou passar vergonha e tudo mais. Isso. Eu também tinha muito isso, sabe? Eu era muito... Até hoje eu sou um pouco, sabe? É mais na minha, assim. Só que era 30 vezes mais. E eu comecei a me forçar, né? Eu falei assim, se tiver uma oportunidade numa palestra, eu vou. Mesmo que no dia eu vou querer desistir, mas eu vou, né? Se tiver que chegar e falar em público, abrir, vou. Se tiver que fazer um vídeo, eu vou fazer. E assim, vai se forçando, né? E depois começa a se tornar natural. E daí uma negociação, um mês de negociação, como você começa a se sentir mais confiante, até você começa a ver que as pessoas não vão achar que você está passando vergonha. Isso é muito raro, na verdade, né? No final do dia, é a vaidade atrapalhando, né? Você começa a ser mais confiante também. E assim, eu gostaria de ser perguntado essas coisas. Eu não estou sendo chato aqui. Eu gostaria de que a pessoa se importasse comigo. Ela quer me vender um imóvel, eu quero... eu gostaria que ela soubesse que eu tenho 3 filhos. Eu não tenho, tá? Mas o exemplo. A Paula tá grávida, mas não são trigêmeos. Não são trigêmeos. Mas eu gostaria que ela... Porque assim, ela vai ter envoltória das minhas necessidades, né? E se você fala com muita gente, se você é apto a falar com muita gente, você vai tendo insights também para aquele momento, né? Você tem 2 filhos, ok, que legal isso, que legal aquilo, tal, fulano veio aqui, gostou dessa sensação no imóvel, tem essa aptidão para você, enfim. Só que assim, isso começou a falar do produto no quarto passo, né? Uhum. Não é o primeiro passo. O primeiro passo é justamente conhecer o cliente. E porventura até conhecer de uma forma amistosa, né? Não com um formulário na mão anotando. Sim, né? Ficha, cadastro. E uma coisa que eu aprendi também que foi muito bom é que 80% das vendas acontecem depois da 4ª à 6ª exposição. Então, às vezes, eu sabia que eu não ia efetivar uma venda. Então, a fortuna ela está no acompanhamento, no follow-up desses clientes. Então, eu sabia que eram números. Então, eu tenho que falar com 10 para 1 comprar, 9 vão ficar ali em acompanhamento e eu tenho que manter uma maneira criativa de me importar com essa pessoa. Então, eu anotava quando que é o aniversário. Falou que a filha tá com problema. Então, oi, tudo bem? E sua filha melhorou? Só para saber, para a pessoa estar ali lembrando de você. Então, são todas técnicas. Venda é tudo técnica que você tem como desenvolver essa habilidade, né? Então, eu sempre pensei, é melhor feito do que perfeito e a ação cura o medo. Era isso. A ação cura o medo. Pega o celular e faz o story. O negócio da palestra, eu também, nossa, as primeiras... Eu ficava manchada de vermelho, de tão nervosa que eu ficava, mas aí vai se desenvolvendo, vai aprendendo, a mesma coisa a venda. Você vai aprendendo a contornar as objeções do seu cliente, você vai aprendendo a fazer para um fechamento. Para mim era até difícil falar assim, a pessoa falava, legal, eu quero. Eu tinha dificuldade até de falar, tá bom, ok, então, você quer? Uma surpresa, né? Efetivar a venda. E aí, vamos comprar um imóvel? Sério? O que tá te impedindo, né? É dinheiro, é tempo, vamos... Até a pessoa tá querendo e você tá ali, ela quer? Tá bom, e agora o que eu faço? O que eu faço? O nosso gestor de vendas, né, o Yuri, ele fala, muito vendedor, quando está começando, ele acaba sofrendo uma venda, né? O cliente quer tanto negócio que, assim, não precisava de ninguém, na verdade. Ele, se tivesse se você colocar uma moeda e apertar o botão, ele compraria, sabe? Mas o vendedor mais atrapalha do que ajuda, né? Sim. Isso. Eu ia falar que o que chamou atenção muito, que a Camila estava falando, é de organização, né? Até todo esse fluxo aí de atendimento e tudo mais. E também, muito voltando para a mentalidade, né? Os vendedores e, enfim, todo mundo, né, fala, vendedor sabe vender. Mas não que ele se organiza, né? Já é um passo difícil, assim, para o cara, né? Então, também é muito quebrar essa mentalidade. Falar, eu sou um vendedor bom, eu também preciso me organizar. Sim. Né? Ter uma rotina ali. Exatamente. E outra coisa que eu queria aproveitar para te perguntar, viu, Camila? Em relação a... Você falou um pouco do psicológico, né? Falou um pouco também dessa... Vou falar de parte comportamental, né? De entender que o dinheiro é bom,
né? E não se maltratar por tê-lo. E tem também uma parte técnica, né? Que vamos dizer, começar a aprender, de fato, a lidar com números. Exatamente. Vamos dizer, o que você costuma introduzir para o pessoal? É uma planilha de Excel lá, montadinha, com sua marca ali do lado, e falar, usa aí que vai dar certo. Porque isso não adianta, a gente sabe que não adianta. As pessoas não vão criar a vontade de controlar as finanças por ter um Excel bonitinho, né? O que você conduz nesse momento, assim, em termos de técnica mesmo? Até só um parênteses, a Camila, inclusive, tem a planilha, a primeira coisa que ela aborda, né? Até não vai se adaptar, então vamos ver uma outra forma, né? Vamos fazer aqui, porque realmente não é só ter a ferramenta ali, né? Depende de você. Não é. Quantas pessoas que a gente conhece que começou a implementar uma planilha e não tem dinheiro sobrando? Então não é sobre a planilha. E todo mundo que chega para mim, eu tento abordar a parte da mentalidade, porque são várias coisas. Ela já quer ir para a planilha, ela quer ir para o investimento. E calma, tem vários outros passos antes. Então tem que ter uma planilha, tem que ter uma organização. Se é uma planilha no Excel, se é uma planilha, se é um aplicativo, se é um caderno, você tem que ter clareza de onde você está, para onde está indo seu dinheiro. Porque se eu preciso tomar uma decisão inteligente, tanto de um corte, ou se eu ganho 1.000, eu tenho que saber aonde está indo esses 1.000. Porque na hora que eu ganhar 5.000, eu vou aumentar o meu padrão proporcionalmente a isso, investindo dinheiro. Então, eu tenho que ter esse controle. Primeira coisa é a mentalidade. Segunda coisa é a organização. Então, controle financeiro pessoal, tudo que eu ganho, tudo que eu gasto e uma parte investir para o seu futuro. Depois disso, a gente precisa ter clareza para onde você quer ir. Então, arrumei minha mentalidade, clareza de onde eu tô, que é quanto eu ganho e quanto eu gasto. A maioria das pessoas não tem noção do que gasta nem aonde. Todo mundo que chega para mim, a maioria é assim, ganho até que bem, mas não sei para onde meu dinheiro tá indo. Acham que gastam 10, gastam 50, tá? É assim, as contas. Na hora que a gente coloca, a maioria passa mal, elas passam mal de verdade, as pessoas. Na hora que coloca tudo no papel. Ali fala, caraca, Camila, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, quando você tem o controle, você toma decisões mais inteligentes, você gasta menos e você tem a impressão que você está gastando mais, porque você está gastando com o que é importante. Então, as pessoas gastam com muito desnecessário e supérfluo. Feito isso, para quem é vendedor, tem a planilha de controle de vendas. Isso tem que ter. Quantos clientes eu atendi, dos que eu atendi, quantos se efetivaram, quantos estão em acompanhamento. Isso tem que ter organizado, porque as vendas, a maioria das vendas vão sair nesse acompanhamento, tá? E um detalhe, não é só o CRM do seu gestor, né? Você precisa ter o seu próprio acompanhamento. Você precisa ter o seu acompanhamento. Então, por exemplo, eu cheguei a um ponto que eu não dou conta de atender todas as pessoas que me procuram pedindo a mentoria. Eu não tô dando conta? Eu não tô dando conta. Pô, contrata uma pessoa para fazer isso para você. Outra pessoa não tá dando conta. Contrata outra pessoa. Hoje em dia tem etiqueta ali no WhatsApp que você pode... a pessoa entrou em contato, que é isso? Etiqueta a pessoa. Você tem 1.001 maneiras de se organizar. Então, não é sobre o aplicativo, a planilha e o caderno. É sobre você encontrar o que se adequa para você, tá? Depois, mentalidade, clareza de onde eu tô, clareza para onde eu quero ir, aonde alocar esse dinheiro, porque o dinheiro vai sobrar. Não tem como. Você tá com a mentalidade alinhada, tem clareza de onde você tá e clareza para onde você quer ir, vai sobrar dinheiro. E aí a gente entra com a parte de investimentos, né? Que aí você é indicado diversificar um portfólio. A gente tem os fundos imobiliários, a gente tem o mercado imobiliário, a gente tem ouro, dólar, tem negócios também. Então, tem vários tipos de investimentos aí para conservar e multiplicar o patrimônio. Pensar no futuro, né? Legal. Até assim, essa conversa é muito pertinente, né? Porque os nossos, vamos dizer, vou falar agora um pouquinho dos vendedores que trabalham com os produtos da Bravo, né? Okay. Eles são elaborados. Eles não são simplesmente... Não vou desmerecer o produto de ninguém, não é isso. Mas, de fato, eles têm mais variáveis para a construção do argumento, né? Não é só entrar num decorado, um apartamento decorado e vender um sonho. Tem muito mais coisa. Tem que entender primeiro, produto é uma coisa que, sim, tem que entender do imóvel, tem que entender da construção, enfim, e passar confiança nesse sentido. Lógico, depois de entender o cliente, né? Não adianta nada se não tiver entendido que o cliente, as necessidades do cliente. Só que tem que entender também um pouco de mercado financeiro, mercado de capitais, tem que saber o que é... Muitos compradores, né, têm noção o que é uma rentabilidade, sabe o que é taxa interna de retorno, né, sabe o que é retorno sobre investimento. Então, assim, não dá para gaguejar, sabe, nessa Sim. hora. E tudo bem, assim, são coisas que você vai aprendendo, você tem que pesquisar e vai aprendendo, né? Só que, de fato, assim, quando você falou, né, que a primeira é a conscientização ali,
Você tem que entender, beleza, a primeira coisa que o cliente quer saber, né, muitas vezes, não é o final, porque se você sabe de tudo isso, não adianta despejar, como você falou antes, não adianta chegar e falar, é isso, dá essa tier, dá isso, não adianta. Você tem que saber, quanto será que qual esse cliente ganha por mês? E o que ele quer, né? Então, Isso. eu vou vender a mentoria financeira, eu não vou vender a planilha, vai organizar, vai traçar metas e vai investir. Olha, você na terceira idade não vai estar igual aos seus pais passando necessidade, porque você vai construir qual que é a dor da pessoa, por que ela quer comprar aquilo. Então, a pessoa ela não quer saber o técnico ali na hora, ela quer saber qual o problema que você vai solucionar, né? Primeiro, muitas vezes, né, se cabe no bolso dela. Então, assim, beleza, é um apartamento de 500 mil, mas como que eu pago isso, né? Tá bom, tem esses planos de pagamento, dá pra gente negociar assim, assim, assado. Muitas vezes, assim, isso é mais importante do que defender todo o contexto, aparato infinito que tem o empreendimento, né? Porque as variáveis são muitas. E, às vezes, o investidor, o comprador, ele está interessado no quanto que ele vai pagar de parcela, né? Exatamente. E como que isso vai retornar para ele. As outras 52 coisas que você queria contar, esquece, sabe? Foca nisso. Daí, se ele perguntar mais alguma coisa, você coloca. Vai colocando cerejinhas no bolo, né? Exatamente. E isso acho que é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade, sabe? Eles vão muito com apetite, assim, de, eu sei tudo, tem que falar tudo que eu sei. Falar todas as qualidades, né? Entendi. Eu cometi muito esse erro também, né? No começo até hoje, né? A gente acaba ficando empolgado com muita coisa. A gente fala, é tão bom esse negócio aqui que eu tenho que falar pro mundo. A gente se encanta, né? Então, assim, até quando a gente vai começar... Tem várias reuniões que a gente tem que participar, né? Então, é uma reunião técnica entre aspas, né? Com um fundo de investimentos, que eu acho que vai ser legal a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Um fundo de investimento que vai lá e ajuda você a produzir o imóvel. A gente tem que ter uma linguagem daí de mercado de capitais. Então, chega um cliente lá para você comprar com você, né? E ele está falando sobre fundo de investimento, sobre investimento, seja até em renda fixa, né? Você tem que abordar isso com ele. Falar assim, eu sei, a Selic está tanto, né? A maioria dos investimentos está dando CDI mais alguma coisa, né? E aqui, a gente consegue CDI mais tanto. Então, dá para a gente ajustar dessa forma, né? Hoje, e se a CDI baixar, vai ficar melhor ainda o meu, porque o imóvel, ele inflaciona menos. Então, você tem que ter esse domínio. Só que, ao mesmo tempo, chega uma senhora lá que tem um dinheiro guardado, né? Ou, às vezes, ainda vendeu um patrimônio da família e quer comprar. E ela não tem esse entendimento do mercado de capitais, mas ela viu que, é legal, eu acho que vai fazer sentido para mim e eu quero saber se tem uma piscina, né? Porque se meus netos precisarem usar, eu vou deixar eles usarem, né? Aí você apresenta, né? Então, tudo isso, acho que é muito daquilo que a gente falou há pouco, né? Eu ouvi bastante o cliente. Mas puxando um pouquinho esse lado do mercado financeiro e mercado de capitais... antes de a gente começar o podcast, você falou, agora há pouco também você falou bastante assim, das oportunidades de investimento que existem, né? E fundo imobiliário é uma delas. Sim. Acho que é legal também para o nosso ouvinte entender um pouquinho que assim, um fundo imobiliário de fato, ele... o que é de fato, né? Eu só vou contextualizar rapidinho e depois soltar a bola para você. O fundo imobiliário ele é uma entidade que é criada, é uma empresa que é criada de fato, que é registrada na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários. E lá tem uma série de regras que o fundo tem que se adequar, fazer um regulamento para conseguir pegar dinheiro de pessoas. Porque o que a CVM entende, ou na verdade, o que o Brasil entende? É que quem tem R$1.000 para aplicar no investimento, ele não é um investidor... não é chamado de investidor profissional, né? Ou investidor qualificado. Então, ele não pode perder esse dinheiro de uma forma tão fácil. Tem que ter uma série de regras a ser seguida, porque é o dinheiro de muita gente que vai entrar ali. E quando se constitui isso, e por isso que é tão legal o fundo imobiliário, né? Esse dinheiro todo que entra nessa empresa é um veículo que é investido em sociedades como a nossa, né? Como a Bravo, que produz empreendimentos. Então, assim, o fundo imobiliário dependendo da categoria dele, agora eu estou falando específico dos fundos imobiliários de desenvolvimento, eles colocam dinheiro em empresas que desenvolvem projetos, que vai lá, compra um terreno, pensa um projeto e tudo mais, e constrói, para ter uma rentabilidade.
E não é para o gestor do fundo, é para os cotistas. O gestor do fundo tem o serviço que ele está prestando para os cotistas ali. Então, quando você compra uma cota de fundo imobiliário, você está comprando um pouquinho de cada projeto que aquele fundo está investindo. Sim. Exatamente. A diferença, e eu acho muito bacana, tá? Eu, particularmente, também coloco dinheiro no fundo imobiliário. Não coloco só imóveis. Eu acho que tem que ter essa diversificação. E você tem que indicar que seu cliente tem essa... Porque se ele ficar saudável financeiramente, ele vai comprar de novo de você, né? Mas qual que é a diferença principal entre um fundo imobiliário e ir lá na Bravo, na nossa incorporadora, e comprar um imóvel? É que no fundo, geralmente tem um leque ali tem uma tese do fundo, tem uma tese de investimento que ele vai investir em shopping, em desenvolvimento de shopping, e às vezes uma região específica do Brasil, né? Ou ainda em residenciais de baixo padrão, de alto padrão, daí tem lá as teses. No nosso caso, você vai lá e você escolhe o imóvel de fato. Você fala assim, eu quero isso aqui para mim. Né? Eu achei bacana, inovador, é único na cidade, né? Tá fazendo diferença no local que ele está sendo posicionado, e você pode ir lá visitá-lo, né? Você pode passar na frente, ver como é que está a obra, você pode ver onde a galinha está botando o ovo, né? A gente gosta de falar isso. E então, assim, embora sejam na mesma vertical, na mesma indústria, né? Tem essas diferenças. E assim, os dois são muito seguros, os dois são muito rentáveis. E, claro, o imóvel, nem sempre, se você compra para locação, né? Nem sempre ele é tão rentável assim. Sim. Né? Só que no nosso lado, a gente tenta dar soluções para a locação ser eficiente e dar mais renda, que as pessoas consigam duplicar ou, às vezes, até quintuplicar o valor tradicional de locação de imóveis, né? E assim, o que eu queria passar agora a bola para você? É que eu tenho certeza que você fala exatamente isso com o seu pessoal. Não pega todo o dinheiro que você juntou e coloca... Em uma casa. Ou ainda, né? Investe tudo num novo negócio e fica descoberto, né? E isso, acho que é importante. A consciência do pessoal que está ouvindo, porque, você não vai ganhar mais clientes colocando uma faca se você for sincero, você ganha muito mais, que ele vai falar, nossa, vou ficar com isso daqui só porque, olha, eu até entendi esse negócio que você está falando. Ele vai te indicar e ele vai comprar outros imóveis se você tiver conhecimento e passar essa segurança, com certeza. Exato. E assim, eu acho que isso é legal, né? Porque dependendo do jeito que você conduz a venda, você está literalmente colocando a pessoa numa forca, né? Então, assim, se a pessoa ganha... Vou dar um exemplo com números, né? Ela ganha R$5.000. Você vendeu um imóvel para ela que a parcela é R$3.000. Hoje em dia, ela vai ter muita dificuldade de conseguir Não adianta indicar mentoria financeira que a conta não vai fechar, tá? Não vai fechar. Não, daí já foi, né? O problema você já criou para a pessoa e ela nunca mais vai querer comprar contigo. É muito legal essa consciência, passar isso, né? Porque eu vejo que muitos vendedores que vendem, eles não querem saber, não. Eles querem fechar a venda ali. Então, é importante entender mesmo. Não é saudável nem para o cliente, nem para o vendedor. Né? Exato. E, bom, acho que o legal da conversa está sendo isso, sabe? De novo, a gente traz uma pessoa com uma visão diferente, atua na indústria de investimento, vamos dizer que a gente está conectado aí em alguns pontos, né? Só que falando de novo, né? De ouvir o cliente, de entender as necessidades, de fato se preocupar com o que está sendo dito e o que você consegue absorver daquela história, porque cada cliente é uma história, cada pessoa que senta na sua frente é uma nova realidade, né? E ainda, achei bem bacana também que você trouxe todo um contexto aí de como, vamos dizer, até se organizar. Antes, você contou lá que você tinha pouca habilidade, né, com venda, e como você se forçou a chegar numa situação que você ficou mais confortável, né? E hoje em dia você está conseguindo transmitir isso para muitas mulheres. E conta um pouquinho mais sobre isso, Camila. Assim, hoje eu entendi que o seu foco principal é mulheres. Uhum. Mas você tem atendido homens também? Como que tem sido isso? Então, são as mulheres que chegam e algumas falam, Camila, eu precisava que o meu marido fizesse junto, porque só eu não tem como. Então, eu atendo também alguns casais e é onde traz mais resultado. Porque é os dois falando a mesma língua, então traz o resultado para a família. Então, a gente tem um dado lá, que eu até passei também no outro podcast que eu estava, que eu achei importantíssimo falar sobre isso. Aqui em Maringá, se eu não me engano, foi 2020, uma psicóloga me procurou, que ela trabalhava com pessoas suicidas, e ela falou assim, Camila, eu preciso de ajuda porque a cada 5 suicídios,
4 são homens e 3 é por questão financeira. Tipo, é a gota d'água a questão financeira para ele vir a cometer, né, o suicídio. Então, a gente precisa trazer essa conscientização, por quê? Para o homem, é cultural ele ser o provedor do lar, né? É dele já. E hoje a gente tem aí, se vocês viram os dados do Auxílio Brasil, 85% das famílias são chefiadas por mulheres. Então, hoje a gente tem, as mulheres trabalham, dividem as contas, e às vezes o homem, ele está num lugar que ele se sente, é como se fosse um fracasso, ou ele não quer compartilhar, que às vezes ele não tem condições. Então, às vezes ele está numa situação financeira que não está muito boa, ele não compartilha isso, e aí ele vai se endividando, e aí acaba, né, tendo ali vários problemas. Então, falar sobre o dinheiro. Então, tanto para as mulheres que são mães solos, mulheres que sofrem abusos físicos e psicológicos, que hoje a gente tem mais de 60% das mulheres que estão em relacionamentos abusivos por dependência financeira e medo, tanto para mulheres que têm a família, né? Então, em todos os casos é importante. Então, às vezes, o homem é o provedor, mas a mulher, né? O homem ganha 1, a mulher, em vez de ser, né, mais 1, dá 2, não, é menos 1, aí dá 0, ou fica negativo, porque não entende. Então, quantos casais que eu peguei que o homem, ela falou, nossa, ela foi entendendo, não precisava gastar aquele quantidade no mercado, não precisava gastar aquele tanto de roupa, por quê? É a construção do patrimônio da família. Então, às vezes, precisa de alguns ajustes. Então, e tanto o homem que gastava mais. Então, é legal trazer conversar sobre o dinheiro, falar sobre o dinheiro. Muita gente tem essas limitações e acaba não conversando. Então, tanto para a mulher que é mãe, né, que é sozinha, quanto para a mulher para ajudar em casa também. Então, eu trabalho hoje com as mulheres e com os casais daí. Muito massa. Legal. Muito massa. E até acho que isso é muito pertinente, sabe? É uma discussão ainda mais profunda de tudo que a gente está falando, né? Vamos dizer, essa questão é psicológica, mas ao mesmo tempo é social, né? E eu acho isso muito, muito honrado, sabe? Acho muito bacana. Parabéns pelo trabalho. Acho que isso literalmente as pessoas precisam, né? E acho que pouca gente sabe que precisa, sabe? Acho que isso é muito, muito óbvio para mim. Porque a gente pensa geralmente, até não quero ser nem um pouco preconceituoso, nem prepotente aqui ao mesmo tempo. Mas a gente pensa geralmente que são pessoas mais humildes, né? Que têm esse tipo de déficit, né? E muito pelo contrário. Pelo contrário. Geralmente é só olhar para o lado que você vê alguém que está precisando de orientações, né? E às vezes até olhar para dentro e falar assim, eu tô precisando um pouquinho de orientação, e acho que eu vou ligar para a Camila depois para ver se ela me ajuda um pouco. Porque, de fato, a vida é muito corrida. Se a gente for pensar, quanto tempo você se dedica realmente para organizar suas finanças, né? Exatamente, eu falo, quanto tempo você passa trabalhando no dia? Quantos dias na semana? Então, 8 horas por dia, 5 dias na semana, 40 horas você passa para ganhar dinheiro. Quanto tempo você passa para cuidar desse dinheiro? 10 minutos, né? Isso Às vezes nem mês isso. inteiro. E se cuida. Então, é muito sério. Olha o tanto de tempo que gasta ali para ganhar o dinheiro. Tem que cuidar. Às vezes é meia hora, 1 hora na semana ali já ajuda já. Sim. Verdade. E saiu um pouquinho da Amazon, né? Black Friday e tudo mais, mas dá uma segurada, porque isso daí atrapalha Exclui, também. para de seguir as pessoas, exclui todo o aplicativo. E você que paga taxa, tá? De cartão e de conta. Hoje nós temos várias contas e cartões que não tem taxa nenhuma, então não tem por que estar pagando. Muita gente ainda paga 60 de anuidade, 80 de anuidade. Eu pego e falo, como assim, gente? Só para não parar. Deixa eu ver aqui o banco, né, digital que saiu. Não tem, Camila, mas é R$80. É a história do sorvete, né? Que eu sempre conto lá, que tinha um menininho lá no parque, aí ele viu um carrinho de sorvete, pediu pro pai dele comprar, ele foi lá e comprou uma casquinha de sorvete com uma bola de sorvete. Daí ele ficou tudo feliz lá, aí ele saiu andando, tropeçou, caiu, quebrou a casquinha, o sorvete derreteu, aí o menininho começou a chorar. Aí, né, imagina, você que vai ter filho, mas você vai saber como que é. Ele tropecou sem querer ali, né? Caiu, quebrou a casquinha, derreteu o sorvete, daí ele começou a chorar. Aí o que o pai fez? Pegou o filho, voltou no carrinho de sorvete, chegou lá, tinha um banner, um sorvete, 2 bolas, cobertura de caramelo. Daí ele falou assim, pai, por favor, compra aquele com 2 bolas, cobertura de caramelo, por favor. Aí o pai olhou pro sorveteiro e falou assim, por favor, uma casquinha com uma bola de sorvete. Daí ele deu pro filho e falou assim, enquanto você não souber lidar com uma casquinha e uma bola de sorvete, eu não vou te dar as 2 com cobertura de caramelo. E é isso, gente. Enquanto eu não souber lidar com o que eu tenho, ele não vai me dar mais. Então, é R$80, mas o dinheiro é energia. Tá gastando à toa, desnecessário, não vai vir mais. Então, tem que ligar, tem que cancelar.
tem que usar as coisas que são importantes. Então, não é assim, agora eu gosto de ir no rodízio japa, então não vou mais, vou lá naquele ruim que é R$50. Não é isso, não. Ao invés de eu ir toda semana, eu vou uma vez no mês, que é o que cabe dentro do meu orçamento. Então, são várias coisinhas que você vai se analisando durante o seu dia, a sua semana, que você fala, preciso cuidar melhor desse dinheiro aqui. Sim. Acho que até para dar um recado legal pro pessoal que está assistindo, né? Que ouviu tudo até aqui e acho que é um outro ótimo insight do que você falou, é que as pessoas dedicam pouco tempo para cuidar do dinheiro que fica tanto tempo trabalhando para ganhar. E isso acontece com médico, com advogado, com empresário, com juízes, né? Então, olhem muito para esse público também, né? Porque, assim, da mesma forma que a Camila está falando aqui, que ela atua com mentoria e com consultoria para esse pessoal, você pode ser um consultor também na hora da compra, né? Na hora da compra de um ativo, na hora de até auxiliar. E, assim, não se intimide, ou às vezes até não fique preocupado se o cliente vier até você e tirar um monte de dica. Você sabe muito sobre investimento, sobre as qualidades de investimento. Não se intimide de passar dicas para ele, deixar ele ganhar mais dinheiro e depois, no futuro, ele comprar de você. Já aconteceu muitas vezes na minha carreira isso, né? Lá no começo tentei convencer alguém de comprar algum produto nosso, algum investimento nosso, acabou não dando certo, mas eu mantive relacionamento, né? Mantive relacionamento e tentando dar dica, tentando ser interessante, não interesseiro, né? E ao longo do caminho aconteceu a venda e assim, foi bom para todo mundo, foi bom para a nossa empresa, no caso, para a pessoa, né? E tudo isso por conta de você estar sempre compartilhando coisas boas, né? É isso que o cliente precisa sentir, né? Que foi bom para ele, você está sendo bom para ele. Até ontem chegou uma pessoa que eles queriam comprar a casa, a gente fez uma conta ali básica para eles e se eles fossem comprar hoje, né, financiar, eles iam pagar em 15 anos. Se eles continuassem morando de aluguel, investissem esse dinheiro, em 5 anos eles conseguiriam juntar o dinheiro e para eles, imagina, eles vão economizar 10 anos de parcela ali. Então, o cliente ele vai estar ali para você. Às vezes ele vai comprar daqui 3 anos, mas se ele comprar daqui 3 anos, imagine. Você até, né, entendeu a parte dele, viu realmente que aquilo compensava mais e com certeza o seu atendimento ele vai te indicar para outras pessoas. Então, é importante ter o conhecimento para ver realmente o que é importante para o cliente, né? Legal. Acho que esse é o grande recado do podcast. Hoje não é live, né? Eu acabei... Desculpa, né, Fer? Agora não tem mais como voltar atrás. Não é live hoje, gente. A gente está aqui, gravado, mas é tudo a flor da pele, né, Camila? A gente não parou nenhuma vez. Estamos seguindo reto, né, Fer? A outra Fer ali também já deu 1 hora, né? Você vê? Começa a falar, na hora que vê, já passou o tempo. Já. Mas é muito bom, agrega demais. Isso. E, bom, quer deixar algum recadinho final pro pessoal que tá assistindo? Quer passar alguma... Até fazer um merchan aí, fica à vontade. Na verdade, assim, o que eu trago muito sobre o dinheiro é que é uma linha muito tênue entender que o dinheiro é extremamente importante, porém, nós temos que ser grato com o que a gente tem hoje. Enquanto a gente não for grato com o que a gente tem hoje, você acordar reclamando da sua casa, da sua esposa, do seu trabalho, do seu dinheiro, não vai vir mais, você não vai para o próximo nível. Então, entender, ok, o dinheiro é importante, preciso pensar no meu futuro se eu não quiser estar nos 99% das pessoas que passam necessidade. Isso daí é até um gatilho para vocês usarem com os clientes de vocês, porque eles precisam ter um patrimônio, alguma coisa para que isso gere renda passiva, tá? E buscar a parte da sua mentalidade, é o principal, é 95% do resultado. Então, acorda com pensamento positivo. Pensamento positivo, gratidão. É isso. Pensamento positivo, gratidão é isso que vai te trazer o resultado. Não adianta, virou clichê, mas é isso que traz, não adianta. Entende? E se vocês precisarem, hoje eu trabalho tanto com mulheres quanto com casais, tenho mentoria completa, desde mentalidade, organização financeira, metas, planejamento, investimentos e só a mentoria de investimentos também. Então, Instagram, Camila G. Bott, B-O-T-T-I. Legal, sigam legal. lá. E você que assistiu esse podcast, achou interessante o conteúdo, gostou, clica aqui para curtir, né? Aqui embaixo no joinha. Tem também o botãozinho de compartilhar. Compartilha com quem você ama para passar esse conteúdo aqui tão legal e tão, não só educativo, mas engrandecedor.
Também comenta aqui, coloca um comentário do que você gostaria de ver aqui para nos auxiliar, a gente trazer cada vez coisas mais interessantes, né, Fer? Sim. E também, assim, a gente agradece muito a presença de vocês, a conseguir passar essa horinha. A Camila falou no começo quão valioso é o tempo das pessoas hoje, né? Se você dedicou esse tempo para nos ouvir, a gente fica extremamente agradecido. Muito obrigada, Camila, mais uma Obrigada, vez. eu que agradeço. Precisando, estaremos aí novamente. Obrigada, viu? Obrigado, com certeza, viu? Terão próximas. E valeu. Valeu. Obrigada.